Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para realizar as nossas reflexões das sextas-feiras, onde nós buscamos, através de um estudo do Evangelho, nesses minutos que temos à nossa disposição, refletir e pensar sobre os ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Que os nossos amigos, benfeitores, nossos protetores espirituais, a nossa corrente de paz e amor, nos conduzam os nossos pensamentos, possam nos inspirar para que tenhamos no estudo reflexões proveitosas. Nós vamos realizar a prece antes, para que a nossa ligação com o plano espiritual seja de uma forma em que possamos captar o pensamento dos amigos, que eles possam adentrar os nossos lares, trazendo as vibrações da paz, da serenidade, do equilíbrio, renovando as nossas forças. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje. O tema da nossa palestra é sofrer no bem. Mas antes disso, nós vamos conversar sobre alguns autores, nós vamos buscar um referencial teórico em alguns autores conhecidos nossos da doutrina, mas que sempre nos inspiram porque trazem muito conhecimento, muita inspiração e nos ajudam a nós percorrermos também os nossos caminhos. Nós temos duas lições de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, o item 18, e também o item 23 do mesmo capítulo. Este capítulo ele tem uma particularidade porque ele é um convite à nossa reflexão sobre as dificuldades da vida. Ele nos traz muitos elementos, nos ensinando que a dor é um caminho para o progresso e a evolução, e nos incentiva a termos fé na justiça divina, mesmo diante do sofrimento. No item 18, Lacordaire faz alguns comentários que muitos já conhecem, por ter familiaridade com o Evangelho, mas não custa que nós repassarmos alguns conceitos. Um deles é de que todos os que sofrem na Terra passam por grandes dificuldades, a humanidade se passa por grande dificuldade, mas poucos sofrem bem. E nós sabemos, não é? Pelas nossas experiências, muitas vezes pessoais, experiências dos nossos irmãos com quem convivemos, e enfim, né, de todos os seres humanos, que nem todos têm a ideia exata do sofrimento. O que é esse sofrer bem? Poucos sofrem bem, como diz Lacordaire. O que é esse sofrer bem? Nós vamos ver mais adiante, porque nós vamos buscar em Emmanuel, André Luiz e Leon Denis algumas ideias que nos fazem entender melhor esses conceitos. Nós sempre temos revisto esses tópicos do Evangelho, mas é importante que a gente, de vez em quando, pare para pensar o que realmente o Evangelho está nos dizendo, a que o Evangelho está nos convidando. Nós sabemos que as provas, quando são bem suportadas, quando nós temos resignação, nós trilhamos um caminho que nos conduz ao reino de Deus, que é o reino da paz, da serenidade, do equilíbrio, que é tudo que nós almejamos na vida. Mas para isso nós precisamos ter fé e confiança, porque é esta fé e essa confiança que mudam os nossos roteiros reencarnatórios. É através dessa fé, desse equilíbrio, que nós podemos modificar as situações difíceis que nós muitas vezes precisamos viver aqui na Terra. E quando nós passamos por um sofrimento, por uma dificuldade, geralmente nós reclamamos, nós muitas vezes nos tornamos revoltados, mas nós sabemos que
essas provas e essas dificuldades é que vão dar a consistência moral na encarnação. É o nosso ponto de equilíbrio que nós devemos buscar na encarnação. E sempre quando nós vencemos essas dificuldades, nós realmente nos sentimos mais fortes, porque nós sabemos que estamos conseguindo nos colocar acima das dificuldades. É como se desse um fortalecimento moral quando nós conseguimos superar uma dificuldade. E quem de nós já não passou por dificuldades na vida? Quando nós olhamos para trás nas nossas vidas, geralmente nós pensamos muitas vezes como eu consegui passar por aquilo, como eu consegui vencer essa dificuldade. E é porque nós não estávamos sozinhos em momento algum. Nós sempre tivemos a presença de Jesus nos nossos caminhos, iluminando, fortalecendo e nos conduzindo para que nós pudéssemos chegar até onde chegamos no dia de hoje. Os tormentos voluntários, que é uma passagem de Fenelon, traz um tópico semelhante, mas ele coloca um ponto de vista diferente, porque muitas vezes nós aumentamos o nosso sofrimento pelas nossas inquietações, nosso ciúme, vaidade, ambição, nós criamos sofrimentos desnecessários. E isso nós vamos retomar mais adiante, porque nós vamos ver que muitas vezes o nosso sofrimento ele piora pela nossa maneira de agir, pela maneira em que nós encaramos as situações. Nós sabemos que na Terra a felicidade é relativa. Por mais que nós busquemos um mundo perfeito, ideal, como muitas vezes nós acreditamos que existe, porque nós somos muito fáceis de sermos levados pelas ilusões, nós ainda vivemos entre a realidade e a ilusão, tentando nos dividir entre uma e outra, mas nós já estamos num ponto da nossa evolução em que é preciso termos os pés no chão e buscarmos aproveitar o mais possível essa encarnação, esse momento que nós estamos na Terra, o momento presente, um momento que é bastante difícil. Nós sabemos que o planeta passa por uma transição, essa transição vai exigir muito de todos nós, e é uma exigência que é do dia a dia. A cada momento nós somos defrontados por dificuldades, por problemas que precisamos vencer, que precisamos encarar, e nós sabemos que, vivendo num planeta como nós vivemos, de provas e expiações, essa é o que iria acontecer nesse momento. Nós já tínhamos conhecimento disso antes de reencarnarmos, e aqui ainda nós precisamos ampliar esse entendimento, esse conhecimento, para que nós possamos vencer essas dificuldades. Nós vamos tentar pensar um pouco sobre o sentido da dor. Qual é o papel da dor na nossa vida? E para isso a gente tem que compreender um pouco aquilo que o Leon Denis chama de enigma da vida. Como nós podemos compreender o enigma da vida? Nós que já estamos dentro da doutrina espírita, que já temos esse conhecimento, além de sabermos que a vida é eterna, que nós não vamos desaparecer, né? A vida continua depois da morte. Nós temos bastante conhecimento em relação à reencarnação, da nossa necessidade de retornar à Terra para recomeçar muitas vezes aquilo que deixamos, uma situação que deixamos incompleta, ou para o resgate dos nossos erros, das nossas dívidas do passado. Nós sabemos que, na realidade, o que dá o sentido para a dor é a nossa necessidade de evolução, de crescimento e de aprimoramento espiritual. O Leon Denis traz ainda uma ideia muito interessante quando ele fala que a dor dá a verdadeira medida da grandeza do homem. E o que isso quer dizer, na verdade? É que quando nós sofremos, nós podemos aquilatar o nosso valor ou do nosso semelhante. Quando nós estamos em sofrimento, pela maneira como nos conduzimos, nós podemos aquilatar
a capacidade do espírito. É aí que nós vemos, é como se fosse um teste, é como se nós estivéssemos sendo testados, provados, e aí então vai ser aquilatado o nosso valor. E o que quer dizer aquilatar o valor? Em que ponto nós estamos das nossas conquistas espirituais? Até onde nós já chegamos? Pela maneira como nós reagimos, pela a nossa capacidade, a nossa resiliência, a capacidade que nós temos de enfrentar o sofrimento e de nos sobrepujarmos a ele, então nós vamos ter essa ideia da nossa situação. E, inclusive, isso serve muito para a nossa própria autocrítica, autoanálise, quando nós conseguimos ver as nossas reações, como eu estou reagindo diante dessa situação. O Leon Denis coloca ainda que a obra humana, na sua evolução, ela pode ser construída com as próprias mãos, e é através dessa dor, deste sofrimento, que nós conseguimos construir a nossa personalidade moral através do tempo, do espaço. Vocês vejam que é uma construção, uma frase, né, dita por um filósofo, que no primeiro momento pode parecer difícil, mas se nós analisarmos bem, ela é aquilo que nós vivemos. Nós sabemos que através das nossas vidas, através dos séculos, né, que se perdem no tempo, nós vamos construindo através da dor, por intermédio dessa dor, o nosso aprimoramento moral. E isso é uma coisa que vai ao infinito. Nós começamos desde o início, o nosso início como espírito, e vamos através do tempo. E ela é é como se ela fosse um meio que a justiça divina se utiliza para que nós possamos evoluir. Então nós começamos a entender a dor de um jeito diferente. Nós vamos ressignificar essa dor quando nós entendemos que ela é um meio de corretivo, mas ao mesmo tempo é de aprimoramento. Ela nos enriquece, ela nos faz superar as dificuldades. É através dela que nós vamos sair das encarnações de dificuldade, de sofrimento. Porque aprendendo com ela, nós já não vamos buscá-la mais. Nós vamos buscar outros caminhos, outros meios de evolução. Nós não temos necessidade de sofrer para evoluir. Talvez o nosso ponto em que nós encontramos, sim, porque nós temos ainda as nossas dificuldades do passado, aquilo que nós trouxemos para essa vida. Então, aquilo que se apresenta no dia de hoje, nós podemos mudar pela maneira como nós encaramos. Mas, enfim, nós precisamos receber esse quinhão que nos cabe nessa vida em função de ter sido plantado há muito tempo em outras vidas. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como mudar, mas nós podemos diminuir, nós podemos torná-la mais suave pela maneira como nós encaramos. E aí nós vemos como a grandeza e a sabedoria divina que nos faz que, através das nossas corrigendas, nós, ao mesmo tempo, nos tornamos melhores, nós evoluímos e nós transformamos os nossos vícios em virtudes, o nosso egoísmo em amor. Porque quando nós nos sintonizamos com as leis divinas, com as leis de Deus, nós começamos a andar nas faixas do progresso, mas sem essa carga de sofrimento e de dificuldade. Quando a gente pensa no nosso Mestre Jesus, qual foi o principal motivo dele ter vindo à Terra? Certo, ele veio trazer o Evangelho, veio trazer as leis de Deus, veio nos dar a conhecer a lei de amor. Mas ele veio também nos trazer o consolo. A partir do Evangelho de Jesus, a dor tem um outro significado. Ela já passa a ser ressignificada de uma maneira diferente. Ela já é de uma forma diferente que ela é encarada. Se nós formos ver os cristãos,
quando iam para as arenas, que iam felizes, iam certos de que eles estavam seguindo para o reino de Deus. Ali, o sofrimento que eles passavam, mesmo antes de chegar até essas arenas, todas as dificuldades que passavam durante a vida, já era uma forma de ser feliz antes mesmo de sair da Terra. E isso que eles saíram da Terra numa situação muito positiva. Então nós vemos que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, já nos fazem ter um outro entendimento dessa situação. Ele mesmo diz, na passagem de João, no capítulo 16, versículo 33, que ele coloca o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus nos diz que nele teríamos paz. Mas qual é a paz que Jesus nos traz? O que Jesus queria dizer com essa paz? É a paz que nós conhecemos aqui no mundo, a paz da acomodação, a paz das ilusões, das conquistas materiais, do comodismo? Nós sabemos que não é isso, não é mesmo? Nós sabemos que a paz de Jesus exige muito da gente. Exige a conquista daquilo que nós temos de mais forte dentro de nós. Nós conseguimos conquistarmos a nós mesmos e vencermos as nossas imperfeições. Vencermos o mal que existe em nós. Quando nós conseguimos modificar a maneira de pensar e agir, quando nós conseguimos agir no bem, quando nós buscamos a paz de Jesus, nós começamos a agir de uma forma diferente. Nós encaramos toda a vida de uma forma diferente. E é essa paz que o mundo tem carência, uma carência absoluta hoje em dia. Porque as pessoas pensam que a paz é conquistada através dos bens materiais, através do ter mais, do ser mais, do aparecer mais, enfim. E nós sabemos que isso é exatamente o que nos tira a paz. A paz da consciência. Quando nós conseguimos conquistar a tranquilidade íntima de sabermos que estamos fazendo o melhor, que nós não estamos prejudicando a ninguém, estamos buscando ser útil e termos um aproveitamento no sentido de realizar coisas úteis e boas na vida, aí nós estamos vivendo a paz de Jesus, que exige de nós simplesmente que nós venhamos a nos modificar, que nós sejamos mais simples, mais humildes, nós possamos nos libertar de sentimentos muitas vezes negativos, como o próprio Lacordaire diz, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, esses sentimentos que nos ligam ao nosso passado. Nós temos que, nessa encarnação, ter um novo modo de agir. Nós temos que nos reformular intimamente, para que possamos, então, compreender e aprender os ensinamentos de Jesus. Que à primeira vista parece muito fácil, muitas vezes as pessoas não têm aquele esforço maior para poder ter um entendimento, mas a palavra de Jesus nunca foi de comodismo, mas sim de esforço e de muita disciplina interior, que é só assim que nós vamos conseguir vencer as dificuldades que todos nós trazemos. Como poderíamos sofrer no bem? Uma das coisas que nós devemos evitar, e isso Fenelon nos diz, é evitar os sofrimentos desnecessários, porque eles nos levam a uma grande perda de energia. Esses sofrimentos desnecessários são as ilusões que muitas vezes nós alimentamos e a crença nas nossas imperfeições. Nós devemos criar um novo caminho, e esse caminho exige muito da gente, nós sabemos,
mas é inevitável em função das condições que nós vivemos neste planeta. Por ser um planeta ainda de provas e expiações, entrando ainda para o nível de transição, nós ainda vamos ter muitas dificuldades e vai ser ainda por muito tempo inevitável que nós tenhamos o sofrimento. O que nós não podemos fazer é aumentar o sofrimento, fazer com que a nossa vida se torne mais difícil, com a nossa rebeldia, com a nossa falta de entendimento, a nossa falta de amor aos nossos semelhantes, a nós mesmos, a nossa falta de compreensão, nós não sermos resignados diante das dificuldades. Tudo isso vão acarretando dificuldades que vão, aquilo que era para durar determinado tempo, uma prova, uma dificuldade, né? Nós vamos aumentar ela em muito mais tempo. Quando nós não nos prejudicamos de tal forma que essa dificuldade então se torna quase insuperável. Porque depende da nossa conduta e do nosso entendimento da situação. Nós sabemos que existem sofrimentos e dores superlativas que atingem muito o espírito. Muitas vezes o espírito se sente quase sem forças para vencer determinadas dificuldades. Mas aí é que vem aquela ideia de que nós devemos padecer como cristãos. E o cristão não tem o outro entendimento, sabe que não está simplesmente sofrendo. Nós sabemos que através do sofrimento nós conseguimos a iluminação espiritual. Mas a gente precisa ter consciência dos benefícios dessa dor. E quando a gente consegue isso, nós então conseguimos vencer essa dor. Quando a nossa consciência atinge um nível tal em que nós conseguimos entender todos os benefícios que aquele mal está nos trazendo, e isso é muito difícil. Nós, quando sofremos, nós nos rebelamos, nós achamos que existe uma injustiça, é muito difícil nós aceitarmos com resignação. A partir deste momento, então, quando nós conseguimos refletir, pensar, analisar, ver o que aquilo vai me trazer de benefício, qual a lição que eu estou aprendendo com essa prova ou com essa dor. Então, aí nós começamos a dar aqueles passos já no sentido da nossa libertação. E existe no livro Paulo Estevam uma passagem, para quem não conhece esse livro, é um dos maiores romances do Espiritismo. Existe uma passagem em que Zacarias comenta com Saulo sobre o sofrimento. Saulo, que veio a ser mais tarde Paulo de Tarso, o apóstolo, Paulo de Tarso, né, o seguidor, né, do Evangelho de Jesus, que trouxe tantas contribuições ao esclarecimento da palavra de Jesus, e Saulo comentando com Zacarias sobre a situação em que se encontrava a ex-noiva dele, Abigail, porque Saulo havia abandonado a noiva em função de uma situação, de uma circunstância muito dramática, em que ele tinha sido responsável pela morte do irmão de Abigail, e ele então rompeu o noivado. Ficou muito tempo sem ver ela, muitos meses, e quando reencontra, vai pedir perdão, quando ele se arrepende da atitude que ele teve. Ele vai até a casa de Zacarias, que seria uma espécie de tutor de Abigail, e ele encontra então Zacarias em grande sofrimento, junto com a esposa, e ele comenta então que gostaria de vê-la, e Zacarias então relata, né, tudo que a Abigail passou. Foram meses de intenso sofrimento, aquele sofrimento superlativo, porque havia sido uma injustiça muito grande nessa situação. E
Então, Zacarias diz o seguinte, e isso eu vou trazer aqui como consta na obra. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Então nós vemos, meus irmãos, que às vezes as grandes dores fazem com que resplandeçam nos nossos espíritos grandes luzes. Mas neste caso de Abigail, que já era um espírito redimido, uma situação bem diferente, né, da que a maioria da humanidade se encontra, inclusive nós, neste caso ela estaria se libertando totalmente da Terra. Tanto que mais adiante, depois de desencarnar, ela vem ajudar Paulo de Tarso na sua missão. Tanto ela quanto Estevão, que seria o irmão dela e foi o primeiro mártir do cristianismo. Mas o que nos traz essas lições, essas colocações desses espíritos? Da grandeza com que as almas que já se encontram em vias de remissão conseguem encarar a dor. E elas não são nada mais do que os nossos modelos. Nós precisamos ter nesses exemplos aquelas experiências que nos conduzem, que nos inspiram, a que nós também tenhamos atitudes positivas diante das dificuldades. Nós não pensamos em criar situações em que nós vamos provar esse sofrimento, porque elas já são criadas pelas nossas próprias dificuldades. E quando nós recebemos uma dor, um sofrimento inevitável, quando aquilo veio para nós, sem que nós tivéssemos tomado qualquer atitude que nos levasse a ter essa dor, então ali nós estamos num ponto crucial da nossa evolução. São as dores que nos fazem evoluir, são as dores que nos fazem ir adiante. Nós temos uma lição para finalizar de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, a lição 80, que nos questiona como sofres. E é uma lição que é bem curta e ela vai nos trazer então o encerramento dessas nossas reflexões. Então, é uma passagem de Pedro, capítulo 4, versículo 16, o seguinte: mas se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. E os comentários de Emmanuel são do seguinte teor: que não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. É indispensável saber sofrer, que é isso que a gente estava comentando, não é? Extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-as aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades separadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o ciclo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança e da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque ele resolveu chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas no caminho sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos
sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então nós chegamos ao final das nossas reflexões, dos nossos pensamentos acerca deste tema, e que ele nos sirva para a nossa avaliação pessoal de como nós estamos enfrentando as situações, como nós estamos, até que ponto, melhor dizendo, nós estamos confiando em Jesus, entregando a Deus aquilo que não pode ser modificado, porque nós sabemos que tem situações que nós simplesmente temos que aceitar, nós temos que nos resignar e pedir força para que possamos prosseguir, seguir adiante, mas sempre com a certeza de que o nosso Mestre, nosso amigo Jesus, está sempre ao nosso lado, sempre nos conduzindo, nos sustentando e nos guiando pelos melhores caminhos, pelos caminhos que nos levarão à felicidade. Então nós vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos que tanto nos assistem e amparam, agradecendo por esses momentos, pelo entendimento que já temos, que já possuímos na nossa doutrina espírita, e por podermos pensar no Evangelho de uma forma diferente, de uma forma em que tudo que apreendemos e tudo que conhecemos nos faz entender melhor os desígnios divinos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, da corrente espiritual que nos assistiu e amparou, nós damos por encerrado o nosso trabalho de reflexões da noite de hoje. E que assim seja.